E aí pessoal, beleza? Agora vamos falar mais um tópico, falar sobre propriedades, né? Começar a entrar em cada propriedade especificamente. A gente falou sobre a definição de propriedades, né? O que seria, agora a gente vai falar sobre elas. Vamos começar a falar das propriedades que a gente conhece mais, né? Propriedades de massa, comprimento, tempo, força, são dimensões que a gente tem. Cada uma delas tem dimensões primárias, né? Por exemplo, a gente pensar que tem uma definição de dimensão primária e secundária. A dimensão primária, ela é basicamente aquela dimensões primárias aqui, ó. São um número relativamente pequeno, mas eles são suficientes para descrever todas as demais quantidades. Por exemplo, se você fala de comprimento, você fala de metros, ou de pés, né, ou de jardas, seja qual for o sistema que você usar, e pode ser que seja o sistema inglês ou o sistema SI. Qualquer sistema que você utilize, ele vai ter a sua unidade lá. Para comprimento era uma unidade independente, ela é primária, né? Ela não depende de nada mais para definir ela. Comprimento é comprimento. A mesma coisa vale para massa, né? Quilograma, pound, né? Que seria a libra massa, né? Ou qualquer outra coisa que seja parecida, ela sempre é definida de uma maneira sem precisar de nenhuma outra unidade. Mas se você fala de velocidade, por exemplo, você precisa de quê? De comprimento, de tempo. Você fala de força, força precisa de quê? De comprimento, né? Vezes a aceleração, que aí como é que fala? Não é massa, seria massa quilograma vezes um comprimento que é em metros dividido pelo tempo também ao quadrado, né? Você teria essa informação, você compreenderia força. Então, dimensões que são descritas a partir das dimensões primárias são chamadas de dimensões secundárias. É o caso da força, é o caso da velocidade, é o caso de todas as outras dimensões que dependem dessas dimensões primárias. As primárias mesmo são um número bem pequeno. Se eu não me engano, são só 7 dimensões primárias que existem, sabe? Eu acho que tem também a do ampere, é uma dimensão primária, tem uma outra para a luz, que é dimensão primária também. São coisas assim, são coisas bem simples. Na nossa área de engenharia mais prática ali na mecânica, né, a gente usa mais essas três aí mesmo. Não tem, eu acho que não lembro de ter outra. Tem tempo, não, o tempo está aí. Comprimento, massa, enfim. Deve ter mais alguma outra que eu estou esquecendo, mas no geral são essas mesmo. E a gente acaba saindo com as unidades secundárias, né? Por exemplo, como está aqui a força, né? O pound force, né? Que a gente usa, multiplica ali uma libra massa vezes um pé sobre segundo ao quadrado, é uma dimensão secundária. Tá? Mas vamos falar sobre o que é a propriedade massa especificamente. A gente fala de massa, a definição de massa, na verdade, ela é um critério difícil, né? Porque a massa, na verdade, ela é definida dessa forma aqui, ó. Massa definida como a integral da densidade no volume. Ou seja, você pega um volume, você vai somando pequenos pedacinhos ali de densidade nos voluminhos ali, você vai encontrando qual que é a sua massa no final. E a gente tem essa definição que eu falei na última aula, né, que é a massa específica, né, que é chamada de ρ, mas você tem o volume específico, que é chamado de exatamente o inverso, né, 1 sobre ρ, que é o metros cúbicos por quilograma nas unidades do sistema internacional. Mas essa definição é meio ruim, né? Se a gente pensa, por exemplo, essa densidade, o que é a densidade também? A densidade, ela a densidade ou massa específica, né, ela é definida da seguinte maneira, olha só, ela você pega um volume, você começa a diminuir esse volume, tem um volume limite, em que nesse limite você ainda consegue ter uma convergência estatística da sua massa sobre o volume. O que eu quero dizer com isso aqui? Ó? Vamos supor que você pega esse volumão que eu acabei de criar aqui. Ó, você tem que considerar partículas, todas elas são um movimento browniano, está tudo aí se movimentando livremente de um lado para o outro, de um lado para o outro, e aqui eu quero definir qual que é a massa ou a densidade a densidade do meu sistema. Nesse momento aqui eu vou falar para vocês, olha, vamos lá, vou criar uma caixota desse tamanho aqui, ó, vou pegar essa cor aqui agora, vou botar uma caixota bem grossa, né? Eu vou falar o seguinte, ó, vou calcular a minha massa e o meu volume nesse volumão aqui, ó, esse volumão aqui magenta. O volume eu sei qual que é, né? O volume, estou pensando no volume, no caso é uma área, né? Uma área bidimensional, pensa que se fosse um volume aí, se estendesse aí por uma dimensão 1, né? Seria um volume. Se eu pego nesse volume aqui que eu sei qual que é, e eu saio somando todas as partículas que eu tenho dentro dele, eu vou ter uma certa massa sobre o volume, e essa massa sobre o volume vai me dar a minha densidade, certo? Se eu, por algum acaso, pego esse volume e falo, não gostei desse volume não, vou fazer um volume menor, faz esse volume aqui, ó. Vou começar a diminuir mais ainda, diminuir para cá, ó, nesse volume aqui. É bem provável que nesse meu novo volume ele ainda é grande o suficiente, então tem partículas suficientes ali para manter uma convergência estatística, né? Eu vou continuar tendo a mesma quantidade, a minha razão massa sobre o volume vai se manter, ou seja, a minha densidade calculada para a parte magenta ou para a parte laranja é a mesma. Se eu reduzo ainda mais esse volume, vou reduzir ele para cá, ó.
Ó, meu volume começou a diminuir, mas pode ser que ainda aí eu conte todas as massas dividida pelo volume que eu tenho nessa caixinha azul, eu ainda tenha uma convergência estatística, ainda tenha a mesma razão massa sobre o volume. Mas se eu chego num ponto muito crítico, eu começo a fazer isso aqui, ó, vou falar agora a minha caixa desse tamanho aqui, ó, essa caixa preta. Essa caixa preta eu vou ter duas massas e um certo volume. Não tem garantia nenhuma de que eu vou ter uma convergência estatística ali. Se meu volume é tão pequeno que eu conto ali uma quantidade de massas e divido pelo volume, eu não garanto que eu vou ter a mesma razão que eu tinha para as caixas azul, para a caixa laranja e para a caixa magenta. Ou seja, eu cheguei num limite. Esse é o meu velhinha, que no caso aqui, qualquer volume em que essa minha razão deixe de fazer sentido, essa razão que eu tenho aqui, ó, de massa sobre volume, o volume em que essa minha razão deixa de fazer sentido, é justamente o volume em que eu falo que é o meu velhinha. A partir desse velhinha eu não tenho mais convergência estatística, eu não consigo mais definir uma propriedade macroscópica a partir de uma visualização, a partir de uma média de propriedades ali microscópicas, por exemplo, a partir dos dados estatísticos que eu tenho, porque a estatística não faz mais sentido. Isso vale para muitas coisas, na verdade. Vale para você pensar, por exemplo, assim, quando a gente estuda, né, estuda a densidade, essa razão, volume, ela se mantém. A gente consegue ver assim, essa razão volume, massa e volume, se mantendo por grandes volumes, né, dentro do universo até. Mas se você tem um volume muito pequenininho, a variação estatística, porque a partícula está ali, não está, ou ela tem uma quantidade de partículas que varia de um bloquinho preto aqui, ó, ou posso ver se fazer um outro bloquinho aqui agora, se eu fizer um outro bloco aqui agora, ó, tá bem? Às vezes do mesmo tamanho, tá? Poderia ser um bloco do mesmo tamanho, que eu vou pegar esse mesmo bloco, então, ó, pegar ele aqui, ó, aqui eu vou, acho que não pegou ele não, peraí. Aqui, ó, pegar aqui, eu vou replicar ele aqui, ó, várias vezes, ó, replicar ele pra cá, replicar ele pra cá. E aqui é difícil só de pegar. Aí, boto ele aqui, olha só. Esses três bloquinhos, eles não têm garantia nenhuma de que eles vão dar a mesma convergência estatística. Eu posso fazer os três, eu posso fazer computar a minha densidade aqui, eu computo ela no outro bloco aqui, eu computo no outro bloco, mas não vai dar a mesma coisa. Entendeu? Eu não tenho mais a garantia de que eu tenho uma distribuição homogênea daquele volume. Então essa minha característica aqui, ó, de eu falar que minha densidade ela é simplesmente a razão de massa sobre volume, ela não vale mais dependendo se o meu volume for muito pequeno. Ou seja, eu preciso estar, para trabalhar com propriedades macroscópicas, eu preciso dessa convergência estatística. E aqui eu falo um pouquinho brevemente, né, quais serão as unidades que a gente tem também, no caso de trabalhar com densidade, que são unidades possíveis que a gente tem aí. Uma coisa que é importante também falar é que a gente tem as bases, né? A base molar e a base de massa. A gente normalmente, em engenharia, gosta de trabalhar com base de massa, né? A gente vê fluxos de massa. Eu tenho uma certa quantidade de gás passando por segundo e tal. Eu tenho uma quantidade de massa ali de ar dentro de um pistão cilindro. É isso, né? Mas a base molar ela é muito utilizada. Ela é principalmente utilizada quando você tem problemas com combustão, por exemplo, né? Problemas com reações químicas. Porque o que acontece, né? Quando a gente fala de um processo com reação química, eu pego um processo bem idiota aqui que eu lembro, que é aquele, sei lá, você tem caramba, esqueci esse negócio aqui, ligado? Tirar aqui, ó. Você tem, por exemplo, como é que é aquele, cara? Acho que é o hidróxido de carbono, né? É o hidróxido de sódio, eu sou ruim de química, tá? Mas o cloreto não sei nem como é que chama isso aqui, eu lembro que era HCl. Eu sei que quando você mistura os dois, você sai com H2O mais NaCl, certo? Sai um cloreto de sódio e água. Essa reação é a reação química conhecida, manjada, todo mundo sabe dela. Se mistura esses dois, sai H2O mais NaCl. Mas aqui tem alguma coisa dizendo, nessa formulação, que se eu colocar, por exemplo, 2 quilos disso aqui, mais 2 quilos disso aqui, ó, 2 quilogramas disso aqui, eu vou ter, obviamente, 2 quilogramas disso aqui, mais 2 kg disso aqui, não tem garantia nenhuma, né? Porque a reação não se dá no nível da quantidade de massa, ela se dá no nível da quantidade de partículas. Cada partículazinha de NaOH vai junto com cada partículazinha de HCl, vai se converter em uma partículazinha de H2O e uma partículazinha de NaCl. Ou seja, isso aqui não tem nada a ver com massa, tem a ver com a quantidade de moléculas. E quando eu falo com a quantidade de moléculas, eu tenho que falar na base molar. Tá? Então, reações químicas são todas modeladas na base molar. Vale também quando a gente trabalha com gases ideais que não são o ar, por exemplo. Trabalhar com o CO2 como gás ideal.
A gente não tem tabelas também que nos falam as propriedades do CO2 na base mássica, falam na base molar também. Então você tem que trabalhar com base molar, tá? Então é bem comum isso daí, é bom também aprender a trabalhar com isso, é uma característica interessante para quem vai se formando em termodinâmica. E tem essas definições que a gente sabe, né? Ou seja, o que é isso aqui, ó? O número de quilomols que a gente tem, né? É a massa dividido por M, a massa, no caso, essa aqui é a massa em quilogramas e M é a massa molecular, ou seja, quantos quilogramas eu tenho por quilomol. Se eu dividir quantos quilogramas eu tenho, eu comprei um saco de sal, né? Sal é o que? Sal é NaCl, né? Sal é cloreto de sódio, tá? Comprei 1 quilograma de cloreto de sódio. Eu vou lá e pesquiso qual que é a massa molar, a massa molecular do cloreto de sódio. Eu sei que, sei lá, tantos quilogramas por quilomol. Eu sei qual que é a minha massa, eu consigo saber, então, qual que é o número de quilomols que eu tenho naquilo ali, qual que é o número de quilomols, né, que eu tenho naquele lugar. E eu sei que o número de moléculas de 1 mol era exatamente igual à constante de Avogadro. Então eu consigo saber exatamente qual que é o número de moléculas que eu tenho naquele pacote de 1 kg que eu comprei lá de NaCl, sabe, de cloreto de sódio. Isso vale para a gente saber exatamente porque daí a gente consegue pensar em reações químicas, né, qualquer quantidade química que a gente tem, a disponibilidade química que a gente tem para fazer algum outro processo. O número de moléculas está falado ali, agora eu falei, sim, o N, né, que é o número de moléculas, ele também é dado pelo... Essa daqui é a definição, na verdade, essa frase aqui, ela está escrita nessa fórmula, tá vendo? Essa fórmula aqui está dizendo que N, que é um número de mols, aí no caso, ele é igual ao número de moléculas que a gente tem, o número de moléculas ou partículas que a gente tem dividido pelo número de Avogadro. Ou seja, a gente sabe isso aqui é uma definição que vem. E a massa também que a gente tem é a nossa massa molar dividida pelo número de Avogadro. Também a gente consegue saber qual que é a massa de uma partícula. Quando a gente usa a base molar, a gente acaba usando eu, pelo menos aqui no curso, vou fazer isso. Eu vou usar essa informação com uma barra em cima para falar que aquilo ali é molar, tá? Mas é essa que é o grande joguete aí que tem. Se sempre que for base molar, a gente usa a propriedade, seja o V, por exemplo, seja qualquer propriedade estiver associada a isso, né? Às vezes vai ter, sei lá, a gente vai falar aqui depois de entalpia, de energia interna. Se isso aqui for molar, porque essas propriedades são sempre dadas em quilojoules por quilograma. Se isso aqui for molar, a gente vai colocar sempre uma barrinha em cima para falar que é quilojoules, aí eu acho que é quilojoules por quilomol, tá? Então sempre tem essa informação, a gente tem que se preocupar e pegar a base molar para converter, a gente precisar usar em base molar, tá ok? Então fica isso aí, na próxima aula a gente fala sobre a próxima propriedade, já está dando um hint ali que vai ser a temperatura.